Seja bem-vindo à Semana do Cachorro Super Educado. Nessa série de vídeos, eu vou mostrar para você como que você faz para deixar o seu cachorro super educado com apenas 10 minutos por dia. É isso mesmo que você ouviu. Meu nome é Eduardo Carmo, sou comportamentalista canino e coach de cães. E nessa semana eu vou provar para você como que você é 100% capaz de assumir o controle do seu filho de 4 patas e descobrir como conseguir ter um cachorro super educado, que faça necessidades no lugar certo, que pare de latir em excesso, que pare de pular ou morder você e suas visitas, que pare de puxar você na hora do passeio e principalmente que te obedeça quando você falar com ele. Então, imagina você chegar em casa e ter o seu cachorrinho lá te esperando sem ter rasgado os sapatos ou comido os móveis. Imagina você poder passear de forma tranquila sem ter o seu cachorro te arrastando, né? Imagina se o seu cachorro ficasse comportado na rua sem latir desesperadamente para os outros cães e que você nunca mais precisasse passar vergonha por causa disso. Eu vou te dizer, não importa a idade do seu cachorro, se ele for velhinho, se ele é filhote, com apenas 10 minutos por dia você pode resolver todos esses problemas. Tá bom, eu sei que tudo isso que eu te disse pode parecer bem difícil de acreditar agora, né? Ou que parece algum desses métodos milagrosos espalhados pela internet, mas fica comigo aí que eu vou te mostrar até o final desse vídeo, porque eu também ia pensar a mesma coisa se tivesse ouvido isso, né? Mas se não tivesse acontecido com os meus cachorros e com mais de 500 cães de pessoas que eu já atendi online, presencial, como o caso do Alisson, por exemplo, que participou da última turma online, né? Ele tem uma bulldog francês, a Brisa, de 2 anos, e ela tinha problema de não ouvir quando ele chamava e de ser muito submissa, né? O que fazia dela uma cachorra desobediente, não interagia com ninguém, nem com os outros cães, nem com os cães que ele tinha em casa, nem com o próprio Alisson ela interagia. Ela também sofria de ansiedade de separação, que fazia com que ela buscasse atenção o dia inteiro, chorando desesperadamente, né, quando ele saía de casa. E aquilo gerava um grande sofrimento para o Alisson, porque ele se sentia incapaz de não poder passear com a cachorrinha dele, porque ela vivia em constante medo. E em menos de 30 dias depois de ele aplicar o método do cachorro super educado, a Brisa hoje atende pelo nome, quando ele chama. Ela está mais tranquila no passeio, parou de ser submissa, ganhou muita autoconfiança, ela já interage com os cães da casa e está muito mais conectada com o Alisson. Ou então como o caso do Clodoaldo, né? Que tem uma Shih Tzu, a Mayla, com 4 anos, que era super elétrica, ela fazia xixi no sofá, nas poltronas, nos tapetes da sala, né? Deixava um cheiro horrível e constante. E ainda fazer com que a família tivesse que gastar muita grana com lavagem de tapete e limpeza de sofá, chegando ao ponto de dar um prejuízo para eles de mais de 10 mil reais entre sofá, poltrona, tapete, que ele teve que trocar por estarem manchados e fedidos. Então, depois dele aplicar um método do cachorro super educado, em apenas 40 dias, ele conseguiu com que a Mayla ficasse calma e hoje ela só faz xixi no lugar escolhido por eles. Agora a cachorrinha é um anjo. Eu deixei o depoimento completo deles aqui logo abaixo para você poder ver melhor eles próprios falando. Mas bom, antes de eu te falar mais sobre como você vai conseguir deixar o seu cachorro super educado com apenas 10 minutos por dia, eu quero te contar de onde que surgiu esse método. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de cachorro e toda a vida eu quis ter um. Mas nem sempre as coisas foram assim como são hoje. Para você ter uma ideia, quando eu era criança eu tive meu primeiro cachorro com 5 anos de idade. E eu lembro até hoje dele, ele marcou muito a minha infância. O nome dele era Mickey, né? Ele era de uma raça conhecida hoje como Brazilian Street Dog. Vulgo vira-lata ou guaipeca, né? Como se fala lá na minha terra. Por essa foto aí você já vê. E ele também foi a minha primeira decepção com cães. Porque ele tinha muita energia, né? Ele parecia um furacão. Por onde ele passava, ele destruía alguma coisa. Para mim, que era criança, estava tudo bem, né? Porque não era eu que cuidava dele. Mas quando ele começou a destruir os móveis dentro de casa, fazer xixi, cocô por tudo, e aí foi um grande problema, porque meus pais, eles não aguentaram, e aí resolveram dar um Mickey para minha tia, né, que morava lá no interior do Paraná. Depois de mais ou menos, depois lá pelos 10 anos, eu tive um segundo cachorro, que foi o Bidu, que é outro vira-lata, que também era muito agitado e aprontava um monte, né, muito parecido comigo quando era criança. Porque ele ficava preso nos fundos de casa, né? E quando a gente soltava, ele destruía as plantas do quintal, ele latia muito, ele montava na perna das visitas para tentar cruzar. É aquela coisa que já deve ter visto por aí. Era bem complicado. Na verdade, quando
Na verdade, quando a gente é criança, a gente só quer ter um cachorro para poder brincar, né? Para poder dar carinho, mostrar para os amigos, né? Quando eles vão na nossa casa e poder soltar para ele se divertir com todo mundo. Mas a realidade é outra. Eu fiquei com o Bidu por 1 ano e meio, então chegou um dia que meus pais, chateados já com a situação, com os comportamentos dele, deram o Bidu. E isso para mim foi uma decepção muito grande, porque novamente eu tinha um cachorro que eu não pude ficar com ele simplesmente porque eu não consegui cuidar, né? Eu passei mais ou menos 8 anos depois sem ter cachorro, e aí então eu adotei o Scooby, esse labrador preto aí da foto. E nesse momento eu já tinha um espaço maior, e até achei que finalmente eu ia conseguir ter o meu cachorro e cuidar bem dele. Mas novamente, o meu cachorro aprontava bastante. Ele cavou buracos imensos no quintal lá de casa, nos fundos, quando ele ficava sozinho lá. Mas a gota d'água foi quando ele destruiu a horta da minha mãe e entrou dentro de casa com os pés cheios de terra, aquela terra preta, assim. Minha mãe não queria nem ver mais o Scooby pintado de ouro lá em casa. E mais uma vez, né, frustrado, eu tive que levar o Scooby para o interior e dar ele para o meu tio, que morava no interior, lá na frente da casa daquela minha tia que adotou o Mickey. Foi uma loucura, né? Eu ficava me perguntando por que eu não conseguia ter um cachorro educado, e aquela situação me corroía por dentro. Aquela situação se repetindo pela terceira vez naquele momento me deu um baque, né? Parecia que eu estava de luto e tão triste que eu fiquei com a situação. E por um bom tempo eu desisti realmente de ter o meu cachorro, porque ninguém aguentava as bagunças deles. Mas aí o tempo passou e nada melhor do que o tempo, né, para curar essa ferida na gente, né mesmo? Só que eu nunca desisti de ter um cachorro que fosse educado e companheiro, como esses que eu tenho hoje. Como eu sempre amei ter bicho, eu adorava assistir aqueles programas sobre cães na TV. E ali eu comecei a enxergar uma luz lá no fim do túnel, né? E pensei que poderia ser a solução para os meus problemas. Eu era viciado nesse tipo de programa de TV. Aí, então eu comecei a assistir DVD sobre manejo de cães, fui estudando livros, tudo meio que sendo autodidata na coisa, né? Eu consegui estudar muitos materiais, só que era tudo muito desorganizado. Depois de um tempo estudando só teoria, eu tive que colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Porque de teoria todo mundo está cheio, né? E eu também já estava cheio de teoria. Então comecei a procurar um cachorro para aplicar. Então achei o cachorro da minha tia, na época de uma outra tia, era um Lhasa Apso, que ele mordia todo mundo lá que ia na casa dela. Foi que eu resolvi dar um jeito nele com as técnicas que eu tinha aprendido, e em 5 minutos ele já estava muito mais calmo e tranquilo, sem querer morder ninguém mais. Foi 2 anos depois desse episódio que eu peguei meu próximo cachorro, né, que foi um pitbull fêmea, a Esmeralda, essa da tatuagem aqui. Ela chegou por volta dos 5 meses na minha casa. Ela era agressiva com cães, fazia xixi quando as pessoas tocavam nela e ainda destruía as coisas dentro de casa. Logo que ela chegou, para você ter uma ideia, ela queria matar o Yorkshire, um cachorrinho da minha ex-namorada que vivia lá. Nessa época eu já treinava cães, né, da forma que eu estava aprendendo, e aí consegui que em menos de um dia ela já não quisesse mais matar o Yorkshire. Só que na rua ela continuava agressiva com os outros cães. Quando ela encontrava, né, pessoas, ela ainda continuava se urinando e destruindo as coisas dentro de casa. Eu perdi as contas de quantas havaianas eu tive que comprar, porque ela só roía a ponta que segurava, sabe, a tira lá. Eu não entendia por que eu não conseguia fazer ela ser mais tranquila. Eu já estava aplicando novamente aquilo que eu tinha aprendido, mas eu estava fazendo alguma coisa errada e eu não sabia. Foi quando eu resolvi fazer vários cursos, né, entrar a fundo, fui atrás de mentores, né, que eram autoridades mundiais no comportamento canino, e tive a oportunidade de fazer um curso com uma das melhores referências no comportamento canino dos Estados Unidos. Era um curso muito caro na época, né, algo em torno de $2.000 para uma pessoa e para um cão, né, só a inscrição, fora os custos com hotel, viagem, alimentação, né, era equivalente a uns R$7.000. Tive até que pegar dinheiro emprestado para poder fazer, mas valeu a pena, pois nada foi tão impactante, e foi aí que eu consegui distinguir o que realmente funcionava e o que não funcionava para educar rápido um cachorro e não ter essas recaídas de comportamento. Foi a partir desses estudos, muita prática, erros e acertos, que eu tive a sacada essencial para finalizar o método que eu chamo hoje de cachorro super educado, que é o método que eu utilizo e ensino hoje com resultados muito rápidos. Nesse período eu fui convidado para apresentar um quadro de comportamento, né? Um quadro de comportamento canino, num programa de TV chamado Espaço Pet, em Aracaju, onde eu tive um dos maiores desafios da minha vida. Foi um desafio que realmente ia provar se o meu método cachorro super educado ele funcionava. Então eu pedi para a equipe filmar o caso desse pitbull aí,
que eu vou te mostrar, que tinha problemas de agressividade com pessoas e ele seria sacrificado se eu não tivesse aplicado o método com ele, né, o método do cachorro super educado. Dá uma olhada aí como que era antes e como ele ficou 1h30 depois que eu apliquei o método com ele. O resultado foi surreal, né? Em 1h30 ele já era outro cachorro, ele já me respeitava, ele já gostava da minha presença. Claro que o trabalho não terminou ali, mas assista esse vídeo melhor e veja o poder do método e os resultados. Eu vou deixar o vídeo completo aí para você assistir, tá? Após chegar nesse método, a minha agenda começou a lotar absurdamente. Eu não dava conta mais de atender 1 a 1 como eu estava fazendo. Então eu comecei a ministrar cursos para donos de cães e treinadores. E foi nesse momento que eu descobri uma grande paixão, que era ensinar as pessoas sobre o comportamento canino, sobre o mundo canino. Foi então que eu abri o Santuário dos Cães em 2014, o único centro de psicologia canina do Nordeste, em Aracaju, Sergipe, e continuei a fazer o trabalho que eu já vinha fazendo com os cães. Criei também o programa online Cachorro Super Educado, onde eu consigo ajudar as pessoas de forma rápida pela internet, não importa onde elas moram. E no decorrer dessa semana, eu vou te mostrar como que você pode conseguir o cachorro que você tanto sonha. Mas antes, deixa eu te mostrar 3 principais erros que estão impedindo que você tenha um cachorro com uma educação exemplar. Bom, nessa minha trajetória, todas as pessoas que eu conheci e que amam seus cães, tratam eles como se fossem filhos. Porém, quando a gente adota nosso cãozinho, muito dificilmente nos preparamos para isso. Né? Diferente de um bebê, por exemplo, que assim que a gravidez é descoberta, os pais já procuram, né, uma forma de aprender sobre como educar os seus filhos, buscam ajudas com pessoas que já tiveram filhos. Não tem como você querer que o seu cachorro seja educado se você nunca ensinou ele. Tá? Se ele está com algum mau comportamento, é porque ele está querendo se comunicar da forma dele. Então, isso por si só já é um sinal de alerta para você ficar atento. O primeiro erro que está impedindo que você tenha um cachorro dos seus sonhos, e você precisa saber urgente, é que seu cachorro não fala português. Tá? Por isso não adianta tentar conversar com ele ou corrigir através de palavras. Ele não entende linguagem falada dos humanos. Por isso eu quero que você preste muita atenção. Você não educa o seu cachorro brigando ou dando bronca nele, falando palavra não, ou pior ainda, usando o nome dele quando ele está fazendo alguma coisa errada. Tá bom? Esse tipo de atitude é muito comum. Né? Todos os meus alunos, quando eu pergunto para eles sobre isso no primeiro encontro online, eles falam que corrigem o cão usando o nome. Né? O cachorro faz uma besteira e lá vamos nós gritar o nome dele para tentar inibir a ação que ele está fazendo. Como se fosse uma criança, né? Se ele fosse entender. Não existe um bendito ser humano que não usa o nome do cachorro para corrigir ele ou para brigar com ele. Né? Eu mesmo já fiz isso, já cometi muito esse erro. Só que esse tipo de repreensão só serve para uma coisa: frustrar você porque não funciona e fazer seu cachorro odiar o nome dele. Tá? Então quando você dá esse tipo de bronca no seu cachorro, você está se enganando. Você pensa que ele está entendendo alguma coisa, mas na verdade você está só perdendo seu tempo e confundindo a cabecinha deles. Tá? Se a gente fizer uma analogia no nosso mundo, seria a mesma coisa que você falar português com uma criança de 3 anos do Japão, sendo que ela nunca ouviu na vida o português. Então ela vai ficar boiando, literalmente. Ela não vai fazer ideia do que você está falando. Então isso você pode eliminar completamente do seu repertório para educar o seu cachorro, que você não vai estar perdendo nada. Muito pelo contrário, você vai estar ganhando tempo para poder educar o seu cachorro de uma maneira que realmente funciona. O segundo erro é deixar o seu filho de 4 patas de castigo quando ele faz algo errado. Só que esse algo errado que ele faz na cabeça dele não é errado. Ele está só demonstrando através de atitudes que ele está insatisfeito com a vida dele. Geralmente eles descontam essa insatisfação comendo o seu sapato, fazendo cocô ou xixi no lugar errado, ou mesmo latindo demais. Né? E você, por não conseguir entender esse sinal de fumaça que ele está dando aí, você tenta corrigir fazendo o quê? Colocando ele de castigo. Vai lá e prende ele. Ou seja, se o cachorro está com problemas emocionais e você, ao invés de tentar amenizar o problema dele fazendo uma atividade física para gastar a energia que ele tem acumulada, por exemplo, você chega em casa e vê que ele fez um monte de coisa errada. E aí o que você faz? Você dá uma bronca, depois tranca ele num cômodo da casa para tentar deixar de castigo, né, pensando que ele vai refletir lá dentro e nunca mais vai fazer aquilo. Eu sinto lhe dizer, mas nenhum problema vai ser resolvido dessa forma.
E eu preciso te dar um alerta urgente aqui. Fazendo isso, você pode tornar o seu cachorro extremamente ansioso e ainda destruidor das coisas. Tá? Essa atitude pode realmente fazer seu cachorro adquirir novos problemas de comportamento e fazer da sua vida ainda um sofrimento maior. Tá? E agora está todo mundo assim, nossa senhora, Eduardo, como assim? Eu pensei que estava fazendo certo. E tem gente ainda que me fala, eu sempre fiquei de castigo quando fazia coisas erradas e para mim funcionou. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, pessoal, os cães são de uma espécie completamente diferente da nossa. E no mundo deles não existe esse conceito de castigo, tá? Então presta bem atenção agora. Esse é um conceito do nosso mundo. Eu também ficava de castigo quando eu era criança e aprendia essas lições porque eu sou ser humano. Só que isso não vai funcionar para o seu cachorrinho. E é aí que entra o terceiro grande erro, que é bater no seu filho de 4 patas. O grande problema disso é que você não está percebendo o sinal que ele está te dando e o seu cachorro está apanhando sem nem saber por quê. Tá? Mais de 50% dos meus clientes que eu mando um questionário para eles me responderem lá uma pesquisa, eles já me disseram que bateram no cachorro de alguma maneira, seja com chinelo, jornal, cinta, né, para tentar corrigir algum comportamento errado que o cachorro tenha feito. E eu quero que você preste muita atenção agora. No mundo deles, essas ferramentas não existem. Por esse motivo é que eles não entendem esse tipo de atitude. Tá? Mesmo que você bata só no chão para assustar, não vai funcionar. É mais ou menos assim que acontece por aí. O cachorro pega o seu sapato, né, o sapato lá, morde todinho, destrói, ou vai lá e faz xixi, cocô no lugar errado. E a gente vai lá e faz o quê? Grita com ele, né? Não pode, vou te dar umas palmadas. Né? Ou você pergunta para ele ainda com o chinelo na mão, tá certo isso? E aí você dá umas palmadas na bunda dele para mostrar para ele que aquilo está errado, né? Como se ele fosse uma criança. E a maioria das pessoas faz isso. Eu já cometi esse erro também, achando que estava fazendo certo, que estava fazendo o melhor para tentar educar o meu cachorro. Né? Só que é justamente aí que começam os problemas mais graves. Tá? O seu cachorro passa a ter medo de você, passa a ter medo de barulho, passa a ter medo de trovão, de fogos, ou então, pior ainda, se torna agressivo com você ou com outras pessoas, igualzinho aquele pitbull que eu te mostrei. Né? Aquele cachorro ele apanhava muito, e aí ele pegou um trauma de apanhar e resolveu que ele ia agredir antes de ser agredido. Né? Só quem passa por esse perrengue aí sabe como é horrível esse tipo de situação. Né? Passa todo tipo de pensamento na nossa cabeça. Né? Você pensa em procurar ajuda, você pensa em devolver o cachorro, você pensa em devolver para o canil, em doar, enfim. Gente, não é normal isso. Você não precisa passar pelo que eu passei. Então, se você está cometendo qualquer um desses 3 erros com seu filho de 4 patas, pare agora mesmo. Né? Isso está errado, porque não é assim que eles processam as informações. Tá? Você precisa entender que o seu cachorro está querendo dizer. É simples fazer isso. Mas agora eu vou deixar você processar um pouco essas informações, porque o vídeo já está ficando longo demais. E por isso eu vou deixar para te mostrar como deixar o seu cachorro super educado no próximo vídeo, que sair na quarta-feira agora, e você vai entender os princípios por trás do método que em apenas 10 minutos por dia vai deixar o seu cachorro super educado. Eu vou te mostrar como é o funcionamento do cérebro do seu cão e você vai aprender a falar na linguagem que ele entende. Tá? Eu vou te mostrar os 3 pilares que sustentam um excelente comportamento e também melhora drasticamente o seu relacionamento com o seu cachorrinho. Além de melhorar a qualidade de vida dele, a longevidade, enfim, quarta-feira você vai mudar completamente a sua visão sobre educação e comportamento canino. Tá bom? Então se você ficou com alguma dúvida, ou quer fazer algum comentário, tem uma área aqui embaixo para isso, né? Pode deixar o seu comentário aqui, vou fazer o possível para responder todo mundo. E também você pode nos acompanhar aí nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só conferir aqui embaixo, tá bom? Então um grande beijo e até a nossa próxima aula. Mayla, ela era muito ansiosa, né? Ela tinha uma ansiedade muito grande, talvez gerada pelo fato de ficar enclausurada dentro de um apartamento. Não obstante, o apartamento tem a gente todo dia, o dia todo, mas aquele enclausuramento, acredito que aquele tempo feito mal para ela, e essa ansiedade fazia com que ela fizesse xixi, mordesse os móveis, fizesse xixi no sofá, as necessidades dela no tapete, inclusive eu perdi um tapete por conta disso.
e tive que mandar forrar o sofá totalmente. Eu acho que o prejuízo, esse tapete, inúmeros tapete, mais sofá, duas poltronas, muito material para tirar cheiro de cachorro, de urina de cachorro. Eu acho que danos materiais passou 10 mil reais. Passou 10 mil reais de prejuízo. Porque foi um sofá, duas poltronas e um tapete grande, um tapete muito grande que cobre praticamente o piso da sala todo. E aí não foi fácil não, mas depois acabou dando certo, porque no primeiro momento ficou muito difícil para mim praticar todos os atos que eram necessários para que ela fosse se adestrando aos poucos. No momento que a gente fechou a consultoria, eu fiquei um pouco descrente. Eu disse, será que isso vai dar certo mesmo? E naquela época, Eduardo me disse que eu precisaria ser adestrado também, que é preciso adestrar os donos, para que os donos saibam lidar com o seu cachorro. Aquilo tudo para mim era muito novo e eu sou meio cético, eu digo, será que isso é conversa de alguém que está querendo vender ou botar dificuldade para vender facilidade? Confesso que no primeiro momento eu tive essa impressão. E aí eu disse, não, mas vamos lá. Pior é continuar como está, porque a gente gostava muito dela, mas o prejuízo que ela estava dando era uma coisa absurda. E também com as técnicas que foram ensinadas, no sentido de você acabar sendo quem guia o cachorro e não o cachorro lhe guiar. Essas coisas todas foram feitas e acabaram surtindo um efeito muito grande, e com o passar do tempo, alguns meses, o problema que a gente estava vivendo deixou de existir e hoje a cadelinha vive com a gente em cima da cama, em cima do sofá. A gente sabe que se ela estiver em cima do sofá, ela não vai fazer xixi ali, ela vai descer do sofá e vai para o banheiro fazer. Então, esses problemas deixaram de existir e ela passou a só nos dar alegria. As tristezas que ela trazia deixaram de existir, então ficou perfeito. Que é o que todo mundo quer de um cachorro, é que ele só lhe traga alegria. Ela hoje só nos traz alegria. Com 30 dias de curso, mais ou menos, eu consegui ter um excelente resultado com essa minha cadelinha aqui, Brisa, que não obedecia, que não era totalmente submissa. E hoje, graças a Deus, consigo andar com ela solta na rua. Tá muito obediente minha cadela hoje. Vou mostrar um vídeo pra vocês do antes e o depois dela. Vem, Brisa, vem. Vem, nega, vem. Brisa. Vem, Brisa, vem. Vem, nega. Vem, nega, vem. Nega, vem. Brisa. Vem, Brisa. Olha, quem tiver carro, quem tiver carro e não tiver um celular.